Ok, pessoal, então boa tarde oficial aí a todos. Vamos começar oficialmente a aula de hoje. Qual a ideia da aula de hoje, pessoal? Já iniciei a gravação aqui para vocês. Como de costume, né, gente, eu tô de lado aqui para vocês, então por isso que não é que eu não estou dando conversa para vocês, mas eu tô com o monitor na frente, então vai ficar de lado. E a ideia da aula de hoje é o seguinte: primeiro de tudo, tá? Agora a Giovana entrou. Boa tarde, Giovana. Eu vi, a Giovana já me mandou Boa um e-mail. tarde. Mas eu pergunto, mais alguém de vocês, com exceção da Giovana, e está com problema de download, não conseguiu instalar o MATLAB? Podem usar o chat ou responder se tiver microfone, sem problema. O que aconteceu comigo é que eu tive esse mesmo problema de download que ela, porém hoje de manhã na internet da escola onde eu trabalho eu consegui baixar. Ele Ah, dava sempre erro. Aí só falta terminar de instalar. Eu parei no meio da instalação. tá. Seguindo nessa linha, pessoal, em tese, o que vocês precisam para instalar, que a gente fez todos os passos da aula passada, eu deixei documentado e gravado em vídeos, né, segmentados lá no Classroom, tá certo? Então, acho que todos vocês, já falei para a Sônia, só a Sônia não tinha aceito ainda o Classroom, ela está resolvendo o convite, todos vocês estão lá. E a partir de hoje eu sempre adoto a seguinte metodologia. Eu dou a aula, hoje a gente vai ver que vocês vão ter uma aula, para quem já fez pensamento computacional comigo, vai dizer, mas usem os mesmos slides. Sim, são os mesmos slides, porque o que eu faço sempre em computação científica 1, pessoal? Eu retrocedo um pouquinho nos conceitos clássicos de vetores, porque no momento em que vocês trabalham com vetor, vocês trabalham com desvio condicional, vocês trabalham com a questão dos IOs, vocês trabalham com a questão de sentenças. Então, a gente recapitula um pouquinho nesta aula. Se tudo fluir naturalmente, como deve ser, o aprendizado de vocês, porque vocês já devem ter o domínio do MATLAB e do uso de vetores, a gente já vai para matrizes, tá certo? É essa a ideia. Sim. Tá. Tava lendo aqui da Andrea a mensagem. Então, seguindo nessa ordem, pessoal, o que que a gente vai fazer hoje? Qualquer momento, evidentemente, vocês param a aula, não tem problema nenhum, e abram de preferência áudio, tá? Porque às vezes quando eu estou em full screen eu não vejo vocês. Agora eu estou vendo, mas depois quando eu vou pro PowerPoint e boto em tela cheia, eu não vejo, tá? Então, vocês devem estar vendo nesse momento aqui o MATLAB, tá? Vocês devem ter alguma coisa muito próxima disso, tá? Porque eu digo muito próxima, eu estou usando a 22A, então depende a instalação de qual vocês fizeram, tá certo? Se não me falha a memória, acho que o Maurício disponibilizou lá, foi ele que disponibilizou no Classroom. Se fizeram por lá, acho que é 22 também a versão de vocês. Mas sempre o MATLAB, pessoal, independente da versão, ele tem algumas partes aqui que a gente vai ter que conversar. A começar aqui o que a gente chama de caminho ou path na computação. O que que é isso? É no diretório corrente que vocês estão. Então aqui onde é que está o meu cursor, eu sei que está um pouquinho pequeno para vocês, mas para mim está aqui, ó, que eu estou no MATLAB Drive, no pensamento computacional, e eu estou na aula 5 vetores. Como eu sei disso, pessoal? Porque eu estou com esse folder aberto aqui na esquerda. Então, aqui mostra todos os arquivos, eu já tenho vários arquivos que a gente vai trabalhar na aula de hoje, os .ms nesse. Como eu navego nisso? Duas formas. Ou eu venho aqui e escrevo o nome do diretório, ou eu simplesmente vou clicando aqui em cima. Olha o que está acontecendo, eu estou subindo um nível. Então, lá dentro do meu folder, por exemplo, tem vários anos. Eu estava, eu acho que nem me lembro qual, 22.1. Dentro de 22.1 tem várias aulas. Então, isso aqui é o diretório corrente em que eu estou trabalhando. Eu acho que eu estava em pensamento computacional. Isso aqui nada mais é o que os arquivos que você tem a estrutura de diretórios lá do teu Windows, tá certo, pessoal? Então, deixa eu botar aqui em estruturas, vou lá na parte de vetores. Deixa eu só ver onde é que eu estava antes que o esquecido aqui, obviamente, esqueceu qual é o diretório que eu estava. Pensamento computacional. Tá. Eu não sei se eu botei alguma coisa, mas também não vem ao caso. Eu posso botar onde eu quiser aqui o diretório. O que tem que ficar para vocês é o diretório corrente em que vocês vão procurar. Pois bem, vou deixar nesse aqui e vou começar a brincar aqui com vocês da criação e a questão de criação de um ponto M. Pois bem, pessoal, o outro ambiente aqui que vocês têm no MATLAB, depois de aberto, é o que a gente chama de Command Windows, ou a prompt de comandos. Aqui vocês dão vários comandos no MATLAB. Por exemplo, eu vou criar uma variável do tipo A igual a 3. Eu dou um Enter, ele vai me mostrar o A igual a 3.
porque eu não suprimi o eco na tela. O que que é isso, suprimir o eco na tela? Se eu botar b igual a 2 e botar um ponto e vírgula e der enter, vocês vão dizer: "Ah, ele não fez nada, Paulo". Não, ele fez. Como eu botei o ponto e vírgula, ele não ecoou na tela como eu tinha feito anteriormente aqui com o A. Aqui eu posso usar como a gente chama de uma prancheta digital, eu posso fazer cálculos do tipo 3 mais 4 é igual a 7. Mas, Sausen, por que apareceu esse ANS aqui? Porque o ANS é um acrônimo no inglês de answers, de resposta. Então, o MATLAB, quando você não define uma variável, ele coloca numa variável que a gente chama de default, chamado ANS. Se eu tivesse feito a mesma operação, por exemplo, z é igual a 3 mais 4, ele colocaria o valor 7, que é essa operação matemática, na variável z, quer ver? Sem ponto e vírgula, olha o que vai aparecer z é igual a 7. Então, eu posso fazer cálculos aqui no ambiente da prompt do MATLAB? Sim. Posso, inclusive, fazer cálculos simbólicos. O que que é isso? Por exemplo, o meu y vai ser igual a mais b. Recapitulando, a era 3, b era 2, então 3 mais 2 vai ser 5, vai botar 5 em y, olha. Vamos ver se eu não menti aqui para vocês. Y igual a 5. Por que ecoou? Porque eu não botei ponto e vírgula. Quero voltar ao último comando, seta para cima aqui, ó, pessoal. Seta para cima, ele vai me dar todos os comandos anteriores. O último foi esse. Eu posso botar um ponto e vírgula, eu vou refazer esse comando, ó, atribuição. Ah, não apareceu nada. Apareceu sim, pessoal. Se eu botar y aqui, o y tem 5. Ah, mas se eu quero ver todas as variáveis? Bom, tem um comando que faz isso, mas é mais fácil eu olhar aqui na minha direita, aqui onde é que estou com o mouse, chamado Workspace. Olha o que está aparecendo no Workspace. A variável A sempre vai ter a ANS do Answers, tem a B, tem a Y, e o valor de cada uma delas. Isso vale se for uma variável, se essa variável for um vetor, se essa variável for uma matriz. Bom, isso aqui, pessoal, a gente usa, com certeza, só um pouquinho, tomar uma água. A gente usa. Só que não é muito usual você ficar dando comando na prompt aqui. Para isso, vocês já viram lá em pensamento computacional que a gente cria os nossos scripts, os nossos arquivos .m. Como eu faço isso no MATLAB? De duas formas. Primeiro, eu vou limpar a tela aqui, para não ficar poluído, CLC, limpa a tela. Limpei a tela. CLC limpa a tela, não as variáveis. Pode ver que o meu workspace continua com as variáveis. Se eu digitar A aqui, se eu digitar B, ainda vai ter os valores que vocês estão vendo aqui na minha direita. Sausen, além de limpar a tela, eu quero limpar este ambiente do workspace. Sem problema. A gente usa clear para limpar. Quero limpar uma única variável, por exemplo, a variável A, vocês estão vendo que tem 3 aqui, ó. Eu vou dar um clear A, o que vai acontecer? Sumiu a variável A. Ela limpou, tá? Então, se eu digitar A novamente aqui, ele simplesmente vai me dizer assim, ó, não reconhecido a função ou a variável A. Obviamente que todas as mensagens do MATLAB são em inglês. Vocês vão ter que se acostumar com o inglês técnico, né, pessoal? É porque ela não existe. Se eu fizer novamente uma atribuição do tipo A igual a 5, o A passou a voltar no meu workspace. Dou um clear A, vai apagar novamente o A. Ah, Saulo, mas eu tenho que apagar uma por uma as variáveis? Claro que não. Vocês têm o comando, por exemplo, clear all. O que faz o clear all? Ele vai limpar todas as variáveis do workspace. Então, eu vou dar um clear all aqui e verifiquem aqui que vai simplesmente zerar todas. Olha, limpou todo o meu ambiente. Mas, Saulo, por que tu está mostrando esses comandos para nós? Só para ambientá-los através do uso do MATLAB. Então, a gente instalou o MATLAB na aula passada e a gente entrou agora com comandos básicos na prompt de comando do MATLAB. A gente, para quem já fez pensamento computacional comigo, eu fiz exatamente isso, só usando o Octave. Tem problema usar um ou outro? Sem problema nenhum. Mais adiante, a parte que o Maurício vai trabalhar com vocês, tem funções específicas que só tem dentro do MATLAB e não tem o equivalente no Octave, principalmente a nível de Simulink. Então, por esse motivo, a gente está oficializando a partir de agora o uso do MATLAB. Continuando nessa linha aqui, pessoal, vocês não vão dar esses comandos sempre na prompt. Vocês vão criar os .ms, os scripts. Como eu faço isso? Duas formas na interface do MATLAB. Se vocês forem aqui no canto superior esquerdo, tem um new.
Tu clica aqui, ele vai dar New Script. Vamos clicar em New Script aqui, ele vai abrir um editor de texto, dar o nome Untitled, quer dizer que sem nome, tradução do inglês aqui, e vai me dar prompt aqui para mim digitar o que eu quiser aqui a nível de comandos. Claro que eu não vou digitar essas bobagens aqui. Vamos recapitular o que a gente fez anteriormente? Por exemplo, A igual a 3, ponto e vírgula, para não ecoar na tela. B igual a, sei lá, 5, ponto e vírgula, para não ecoar na tela. Ah, eu tenho dúvidas aqui dessa questão do uso do ponto e vírgula. Eu vou botar um comentário. Como eu coloco um comentário num ponto M? Percento. O que é um comentário? O que o próprio nome já está dizendo. Não é um comando, mas sim um comentário sobre algo que tu quer adicionar. Eu posso colocar o ponto e vírgula não aparece na tela. Então, eu estou botando um comentário. O MATLAB só vai interpretar até o início do percento. Quando ele encontrar um percento que ficou em verdinho, ele vai ignorar. Não é um comando válido. Então, vocês podem usar para comentar o código de vocês. Continuando aqui, eu poderia fazer aquele Z igual a A mais B, ponto e vírgula, e vou dar um disp Z. Pronto, eu fiz o meu primeiro arquivo .m. O que eu estou fazendo nesse maravilhoso programa aqui? Estou atribuindo 3A, 5AB, somo A e B em Z e dou um display no Z. O que é display? Vamos botar o comentário. Mostra na tela o valor da variável Z. Beleza. Vamos ver se isso roda. Ele está sem nome. Na primeira vez que eu rodar aqui no comando run, lá em cima, ele vai me perguntar qual é o nome desse arquivo. Vamos ver, ó. Ele diz que não pode rodar porque não tem nome. Então, eu estou botando dentro do diretório 2022.01, recapitulando, MATLAB Drive 2021, tal. Não quero fazer isso, quero criar em algum outro lugar, eu posso criar um outro diretório, eu posso simplesmente mudar. Como eu faço isso? Simplesmente selecionando aqui, ele vai me mostrar a árvore de diretórios do Windows, vocês definem. Vocês criam uma nova pasta, vocês fazem... Vamos criar aqui uma nova pasta dentro do 22.01 aqui para mim. Criei uma nova pasta, coloquei aula de hoje. Nem um pouquinho, né, sugestivo o nome, mas vamos lá. Criei uma aula de hoje, um diretório, e aqui dentro eu vou colocar o famoso nome do programa. Então, qual é o nome do programa? Vou botar teste.m. Vou dar um salvar, vocês vão ver que automaticamente, em vez de dar um title aqui, ele vai aparecer teste, e vai gravar dentro do aula de hoje, que já está o diretório aqui ó, na esquerda de vocês. Beleza, salvei, ó, teste.m. Ele está reclamando para mim que a primeira vez que eu crio um arquivo, um novo diretório, ele está me dizendo aqui em inglês, você não tinha este apontamento, tu quer trocar isso? Vou trocar, change folders, daí o que vai acontecer? Olha aqui, ele foi para 2022_1, aula de hoje, e colocou o teste aqui dentro. Ele deixou ele no diretório corrente para mim. Tudo automaticamente. Porque eu estou falando tão devagar e eu sei que eu estou chovendo no molhado para a maioria de vocês, porque ele trabalha dessa forma, bem automático aqui para vocês. Uma vez que vocês entendem, ele sempre vai trabalhar. Tenho dúvidas aonde eu estou? Está aqui o patch. Está aqui na esquerda o que ele mostra e aqui na prompt o que vai ecoar. Vamos rodar agora finalmente o nosso programa, porque ele já foi rodado. Ó. Vou botar, apareceu o teste 8. Por que teste 8? Teste é o nome e 8 é o resultado que deu o display. Ah, mas que coisa mais feia isso, pessoalzinho. Ficou a tela que isso roda várias vezes, aquela tela vai ficar com um lixo ali, vai ficar com caracteres da execução anterior. Também acho que é feio. Então, nós podemos melhorar um pouquinho e lá no meu .m colocar CLC. O que faz o CLC mesmo? Vou botar como comentário, limpa a tela de execução. Tem que escrever o que tu está fazendo aqui, Salzinho, com comentário? Não, comentário é opcional, tá? Então, eu vou limpar a tela, vou rodar de novo. Limpou a tela e apareceu o 8. Por quê? Porque 8 é 3 mais 5, que é A mais B, A tem 3, B tem 5. Joia. Então, rodou meu scriptzinho. Eu também sempre faço, pessoal,
dou um CLC para limpar a tela e um Clear All para limpar o quê? Vou botar aqui percento. O Clear All limpa todo o workspace. O que é o workspace? São um ambiente de variáveis. Isso aqui eu sempre aconselho vocês fazerem nos inícios dos scripts para limpar a tela e limpar as variáveis para não ficar com lixo de outra execução. Vou rodar agora, o que vai acontecer? Vocês vão ver que ele vai limpar a tela e vai limpar aqui também, pessoal. Eu posso colocar vários comandos aqui, ele vai simplesmente limpar... Opa, desculpa, errei o comando. Ele vai limpar a tela, vai limpar o workspace e vai executar esse programa. Vamos ver se vai funcionar? Limpou a tela, limpou o workspace e executou o programa. Mas Salzin tem A, B, X e Z? Claro, porque eles são variáveis aqui que eu estou usando no meu ponto M. Tranquilo até aqui, pessoal? Isso aqui eu só estou resgatando os comandos básicos de MATLAB, de Octave, aliás, de Octave, que nós estamos fazendo isso e vinculando ao MATLAB. É assim que se trabalha no MATLAB. Tá? Legal. O que nós vamos fazer agora? Agora eu vou resgatar, vou deixar aqui de ladinho um pouquinho a minha tela do MATLAB e vou trabalhar aqui, a partir de agora eu não vou mais ver as carinhas de vocês, tá bom? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que depois simplesmente, se tiverem dúvida, abrir o áudio e me perguntar que eu não vou estar enxergando mais o chat, tá? Então, nesse momento, vocês já devem estar vendo a tela, né, em full screen, que está aí a aula de vetores. Então, a minha ideia um pouco hoje é fazer um pouquinho da parte teórica de vetores, bem rápido, e já dar alguns exercícios para a gente se ambientar com a implementação de vetores usando a interface do MATLAB dessa forma, tá ok? Pois bem, pessoal, o que são vetores? A gente usa no MATLAB ou em qualquer outra programação, sempre através da programação utilizando variáveis. O que é uma variável? Nada mais do que um espaço em memória que eu guardo um valor, seja ele numérico ou seja ele alfanumérico ou string, que a gente chama. Se for numérico, obviamente, e é a grande maioria dos programas que vocês vão rodar no MATLAB, vão executar e criar no MATLAB, vão estar trabalhando com valores numéricos. Mas pode ter alfanuméricos. O que é um alfanumérico? É uma string. Uma variável que a gente viu, o A, o B, o X, o Z lá, que a gente brincou até então, ela armazena um único valor, ou alfanumérico ou numérico. No MATLAB, no Octave, vocês não precisam definir as variáveis como uma outra linguagem de programação, se ela é do tipo inteiro, se ela é do tipo booleana, se ela é do tipo longa ou curta. O MATLAB, simplesmente tu fazendo A igual a 3, você já definiu a variável A e diz que ela é numérica. A igual, abre aspas, Paulo, fecha aspas, está dizendo que está passando um parâmetro para a variável A, alfanumérico ou string. O MATLAB, na linha de comando, ele faz isso de forma automática. Nos .m, também de forma automática. Se eu vou usar os comandos input, a gente vai ver depois, eu tenho que passar um parâmetro quando é string. Quando eu não passo o parâmetro, ele assume que ele é um numérico, certo? Este é o padrão do MATLAB. Mas até então, uma variável armazena um único valor que a gente viu. Se eu quero uma sequência de valores, eu vou usar a matriz. Então, uma matriz de uma dimensão, a gente conhece por vetor, porque ela tem uma única linha com vários elementos. Já se eu trabalho com uma matriz conceitual de multidimensões, de 2 dimensões, eu tenho linha e coluna. Obviamente, essa minha variável vai ter 2 índices. Um vai falar qual é a linha, outro vai falar qual é a coluna, certo? Agora nós vamos começar a trabalhar com uma variável do tipo vetor. Vai ter uma única linha, vai ser uma matriz dimensional, com vários valores. Então, é exatamente isso que está sendo falado nesse slide. Qual é o exemplo? A gente sempre trabalha, para quem já me conhece, com exemplos, né, nas aulas. Então, calcular e apresentar a média geral de uma turma de 8 alunos conforme a tabela abaixo. O que eu quero? Eu quero que vocês ignorem as 4 notas, isso é só efeito neste momento aqui de exemplificação, em que cada aluno, representado pelo número 1 ao número 8, vai ter uma média que nada mais é o que a soma aritmética simples das 4 notas dividido por 4. Então, o aluno 1 tem uma média 4,5, o aluno 2 tem uma média 6,5, assim sucessivamente até o aluno 8 tem uma média 6. Esta média proveu dessas 4 notas, mas me interessa nesse momento, deixa eu colocar aqui, somente
Opa, perdão. Não escreveu aqui por quê? Caneta. Só me interessa nesse momento aqui o aluno e sua média. Ou seja, eu vou criar uma variável em que vai ter no mínimo 8 elementos, em que o elemento 1 é a média do aluno 1, o elemento 2 é a média do aluno 2 e assim sucessivamente. É esse o exemplo que eu vou fazer. Pois bem, como a gente usava até então? A gente usava, para esse caso aqui, eu teria que ter MD, eu botei MD média do 1, média do 2, média do 3, média do 4, ou seja, eu teria que ter 8 variáveis para armazenar as 8 médias, o MD1 até o MD8 para resolver esse pequeno problema que eu havia falado aqui para vocês. Obviamente que vocês vão pensar: "Olha o tripa de código que eu vou ter que fazer no meu ponto M para resolver toda esta questão". Pois bem, isso é inviável. Então, se é inviável, eu posso utilizar um vetor para armazenar esses 8, fazer uma única variável, ter 8 posições de memória, em que eu indexo, se é o primeiro, o segundo, o terceiro, até o oitavo aluno, a partir de um índice, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. De novo, no MATLAB existe a possibilidade de eu fazer isso através do meu Command Windows ou através do meu ponto .m. Vamos fazer os dois e depois eu vou lá para o MATLAB e replico aqui. Isso aqui vai ficar para vocês depois analisarem em casa e com calma. Para mim criar um vetor no MATLAB, na prompt de comando, A igual, abre colchetes aqui, 1, espaço 2, espaço 3. Não tem ponto e vírgula, não tem vírgula, nada aqui, só espaço. O ponto e vírgula cria matriz depois a gente vai ver isso. Espaço cria um vetor, então ele criou a variável A como um vetor, posição 1, posição 2, posição 3, valor 1, valor 2, valor 3. Como eu acesso um vetor criado A, abre parênteses, 1 vai acessar o primeiro elemento de A. O primeiro elemento de A é 1. Se eu botasse A igual a 3, ele voltaria ao terceiro elemento de A, que aqui casualmente é 3. Talvez aqui eu não tenha sido muito feliz, porque eu botei o elemento 1 na posição 1, o elemento 2 na posição 2, o elemento 3 na posição 3. Eu poderia botar aqui 20. Obviamente que aqui na posição 2 estaria 20. Quando eu boto aqui A D2, ele me retornaria o número 20, porque é o segundo elemento do meu vetor A. Tranquilo, e é assim os vetores. Acho que nenhuma novidade, só estamos resgatando isso. Como isso ia ficar num código, pessoal? Limpar a tela, limpar o workspace, um comentário, cria o vetor A, eu uso um laço. Existem 2 tipos de laço para quem fez pensamento computacional, o for e o while, certo? O for, eu posso simplesmente botar uma variável, inicializar ela e botar até onde ela vai, ou seja, a minha variável i começa em 1 e vai até 3. Por quê? Porque eu quero criar o i como um índice de A, eu criei um vetor do tipo A indexado por i. Usei o comando input, se eu não estou passando nenhum parâmetro no input, ele vai jogar automaticamente um numérico para cá. Aqui ele vai pedir na tela, dizer, entre com o elemento do vetor A, tu vai digitar o 1, ele vai botar na primeira posição. Depois o for vai ser incrementado, porque ele começou em 1 e vai até 3. Vai pedir para o 2, vai pedir para o 3, vai chegar aqui ao 4. Ah, não, 4 já não é igual a 3. Passa para o final e ele começa a mostrar aqui o vetor na tela. É exatamente isso que o meu código está fazendo. Claro que aqui ele está fazendo um vetor igual a, abre colchetes, dá um print, depois entra no for, dá um print só do %d, qual o elemento. Vai dar o elemento 1 na primeira vez, o 2 na segunda, o 3 na terceira. Ou seja, aqui eu tenho uma execução só na prompt, aqui eu tenho uma execução só no que aparece a partir do meu código. Vamos ver se a gente consegue fazer um exemplo desses aqui bem simplesinhos, só para resgatar e retomar isso. Vou voltar lá para o meu MATLAB. Vou limpar esse código aqui. Agora eu não quero mais, vou deixar ainda o CLC e o clear. Agora eu quero criar um elemento vetor, do tipo vetor de três elementos. Como eu vou fazer isso? Vou usar aqui
A indexado por I. Opa, deixa eu melhorar aqui. A indexado por I vai ser igual um input. Eu vou ter que botar um input, então eu vou botar aqui, ó. Entre, deixa eu melhorar aqui, entre com o elemento do vetor. 2 pontos e vai entrar. Tá, mas isso aqui, Paulo, vai ser o quê? Quem é I? Ah, I vai ser meu índice. E esse índice eu vou ter que fazer como? Eu vou ter que fazer um laço. Se eu quero 3 elementos, esse meu laço vai ter que variar de 1 até 3. Que laço eu vou usar? Eu vou usar um for. For I igual a 1, 2 pontos, 3. Por quê? Porque eu estou pedindo um vetor de 3 elementos. Se eu tenho um for, eu tenho também um end. Então, olha aqui, já ficou bonitinho. For end. O MATLAB já faz isso para nós. Então, vendo esse sinalzinho, se eu faço aqui, ele deixa fechado. O que é fechado? Às vezes te facilita a orientação para te ver. Se eu quero enxergar ele, eu simplesmente clico aqui. Então, ele vai abrir o programa, I vai ser inicializado em 1, vai até 3, A de I vai pedir o elemento e vai jogar. Faltou eu botar um ponto e vírgula no final para não ecoar na tela. Vamos ver se isso funciona? Vou rodar ele. Entre com o elemento do vetor. Já começou. Daí eu vou botar lá. O primeiro elemento vai ser 23 aqui. Deixa eu botar aqui, 23. Para fugir daquele que o primeiro tem que ser 1, o segundo ser 2, o terceiro ser 3, né? Senão vocês vão achar que estão confundindo índices com valores. Botar 23 no primeiro elemento, vou botar 45 no elemento, no segundo elemento, e 99 no terceiro. Quando eu der Enter aqui, vai acabar a execução do programa, quer ver? Acabou a execução do programa. Como é que sabe, Salzinho? Porque ele voltou para prompt. Mas não fez nada o teu programa? Não, fez o que ele pediu. Eu criei um vetor de 3 elementos. Mas como é que tu sabe isso? Duas formas. Eu posso botar o A aqui, ele vai me dizer que no primeiro elemento tem 23, no segundo tem 45, no terceiro 99. Ou ainda olhar aqui, ó, pessoal, no workspace, A é um vetor de 3 elementos, 23, 45, 99. Estão vendo ali? Foi o que eu fiz aqui. Criei um vetor. Quero acessar o segundo elemento. Simples. A2, ele vai me devolver 45. Coloco A3, ele vai me devolver 99, que era o terceiro elemento. Como é que sabe isso? Está aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Quer ver? A3, 99. A9, o que acha que vai retornar aqui para mim? Vou deixar vocês falarem um pouquinho. Professor? Oi. Só um minutinho, que eu estou tentando avisar para o Paulo Henrique e para o Ricardo que eles estão na aula errada. Eu também estava na aula errada. Como assim? Eu estava na aula daquele outro professor, daquele magrinho que usa óculos, esqueci o nome dele. Estava com vocês. Não, Edilane, não está não. Era só você que estava. Eles fazem com raça e você com aqui. É. Ah, tá. Então, beleza, porque eu estava naquele link lá. Tá, ok. Tá? Pessoal, sempre assim, ó. Toda aula vocês têm que entrar no Classroom da disciplina, e lá tem o link da nossa aula, tá certo? Voltando para cá. O que vai dar se eu botar A9 aqui, pessoal, e dar Enter? Vai dar uma variável irreconhecível, não? Exatamente. Olha aqui, ó. A9, index exceeds the number array element. O que é? Ele diz que não existe nenhum. O índice não pode ser exercido a partir do 3. O que não pode exceder o 3? O que é? Só tem 3 elementos. Eu estou pedindo qual é o nono elemento. Não existe o nono elemento. Ele me dá um erro. Pois bem, então a gente já aprendeu a criar aqui um vetor de n posições. Mas, Salzi, tu está criando aqui um vetor de 3 posições fixas. E se eu quiser botar 4, 5 ou 6? Bom, eu teria que dar algum dinamismo nesse meu código. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou mais jogar até 3. Eu vou jogar aqui limite. O que é isso, Salzi, limite? Limite nada mais é do que uma variável que eu vou criar. Mas e qual é o valor do limite? Bom, duas coisas. Eu podia botar limite igual a 5 aqui, ó, logo no início, que a gente chama inicializar uma variável, e eu vou te dizer o seguinte: cria um vetor de 5 elementos, porque ele vai criar o i inicializado em 1 e vai até quanto? Até limite. Limite é 5, ele vai até 5. Quer ver como funciona?
Vou rodar, agora eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5 para ficar mais fácil, tá, pessoal? Deixa eu só botar aqui 1, 2, 3, 4, agora vai parar, 5. Beleza, criou um vetor de 5 elementos, porque o meu limite é 5. Obviamente que se eu botar aqui limite 2, o que vai acontecer? Vai ter 2 elementos. 1, vou voltar aqui, 1, 2, 2, opa! O que aconteceu aqui? Eu estou com execução anterior, desculpa, pessoal. Eu cliquei 2 vezes, eu estou executando ainda a versão anterior, quer ver? Ó, 5. Aqui, ó, agora ele não alterou, eu vou rodar de novo, agora ele vai pedir 2 execuções. 1, 2, ué. Deixa eu ver o que ele está fazendo, ele não está salvando. Só um minutinho, é bom que dá esses erros, daí a gente já vê aqui. Ele não está salvando, tá? Eu vou salvar em tese agora, ó, tô indo no botão save e vou rodar. Agora ele tem que botar 2 elementos. 1, 2, mas meu Deus do céu, isso não era para estar acontecendo, tá? Ele não tá nem limpando a workspace, professor. Tava vendo ele do lado também. Exatamente, eu não sei por quê. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu cancelar aqui. Como cancela? Quando der esse spawn, pessoal, tem que descobrir o que é. Eu tô vindo aqui, dando um Ctrl+C. Vou rodar, porque toda vez que ele roda, se vocês olharem, em tese, ele tem que rodar e salvar. Deixa eu ver. Ó, ele não tá 1, 2. Pessoal, bug. O que é bug? É alguma coisa que a gente não tem noção do que ele está fazendo. O que a gente tem que fazer isso? Eu sei que é horrível falar, tá? Só decoram aqui 2022, underline 1, aula de hoje. Fechar. Não esqueçam que essa versão do MATLAB, gente, é craqueada, né? Então a gente está suscetível a problemas. Aconteceu um bug aqui. Eu não sei, não tem lógica nenhuma. Só está carregando de novo, tá, gente? Dá um tempo que demora um pouquinho o MATLAB, você já deve ter descoberto isso para carregar, tá? Deixa eu carregar. Enquanto isso, eu ia te avisar, professor. A aula da semana passada que tinha dado erro para mim lá, que estava como particular, final de semana começou a funcionar, sem mais nem menos. Tava privado o link. Tava privado. Tava mesmo? Ah, não, então tá, beleza. Eu acho que eu esqueci de responder ali no não, Classroom. Beleza, brigadão. Deixa eu só carregar aqui, tá começando a carregar aqui, vocês estão vendo o MATLAB, pessoal. Só para mostrar para vocês que não tinha lógica esse erro. Tá, mas é sempre assim, Celso? Não, vou ser bem sincero, dificilmente dá esse tipo de bugzinho. Vamos voltar lá para o código, só está carregando. Ele vai carregar na última posição. Ó, eu cliquei no meu ponto M, ele abriu meu ponto M, ele está ainda na última versão do 5, eu vou alterar para 2 aqui. Estão vendo o asteriscozinho, pessoal? O asteriscozinho quer dizer que não foi salvo. Em tese, quando tu roda, ele salva, mas eu já vou salvar essa imagem, sumiu o asterisco, quer dizer que está salvo esta versão. Vou rodar ela. Entre com o elemento do vetor, 1, 2, e terminou. Viram que eu não alterei nada? Realmente aconteceu um bug. Pode acontecer isso. É normal? Não é normal, pessoal. Vou ser bem sincero, tá? Fazia tempo que não aparecia nenhuma, vocês têm que desconfiar. Se tu sabe que tá certo o teu código, analisa, fecha o MATLAB, abre ele de novo, é que ele deu algum pau, tá? Então, retornando aqui, ó. Eu criei uma variável chamada limite, onde eu altero o valor do número que eu quero, eu vou botar 7 agora. De novo, ó, estão vendo o asteriscozinho, eu vou salvar, ele salvou correntemente esta versão, vou rodar ela. Em tese, ele teria que me pedir 7 vezes aqui, porque eu alterei a variável. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalizou agora. Era algum bug, tá, pessoal? Continuando nessa ideia de alterar os códigos e dominar a ferramenta aqui. Tá, mas fica chato, Salzinho, toda vez que tu alterar aqui um número, você tem que alterar o teu código.
do jeito que eu programei? Sim, mas eu poderia fazer uma coisa um pouquinho mais inteligente. Eu poderia definir ainda o limite, mas não um fixo. Definir através de um input, do tipo, entre com a quantidade de valores a serem inseridos no vetor. 2 pontos. O que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente dizendo para o usuário me dizer quantos ele vai ser no limite, que consequentemente vai ser o tamanho do vetor. De novo, vou salvar para não ter problema, não tem mais o asterisco, vou rodar. Limpou a tela, entre com a quantidade de valores a serem inseridos no vetor. Quero só 3 elementos. Venho aqui do 3, ele vai me dar aqui, ó, limite 3. Por que está o limite 3 aqui, ó? Porque o gêniozinho não deve ter posto o ponto e vírgula aqui no final, ó. Ponto e vírgula. Clicou na tela. Mas tudo bem, vamos deixar o limite aqui. Na próxima execução já não vai aparecer. Vetor. Então, eu vou botar o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Terminou a execução do programa. Pronto, então eu deixei o meu programa dinâmico. Se vocês estão com desconfiança do meu ponto e vírgula, vocês viram que não tinha, ele entrou com o 13 e apareceu o limite. Agora, se eu executar de novo aqui, pessoal, salvar e executar, não vai aparecer o retorno. Eu vou botar só 2 elementos para ser mais rápido. 2 elementos, entre com o elemento do vetor. O elemento 1, o elemento 2, terminou o vetor. Ah, mas tu não está nem mostrando o teu vetor que você acabou de criar. Não tem problema, pessoal. Existem 2 formas no MATLAB de você mostrar alguma coisa na tela. Ou com o comando disp, ou com o comando fprintf. O comando disp tem a vantagem de ser mais simples. Se eu botar disp A, ele vai me mostrar todo o vetor A. Se A for uma variável, ele vai me mostrar o valor da variável A. Se A for um vetor, ele vai me mostrar todos os elementos do vetor sem formatar. Vamos ver como é que vai ficar isso? Depois a gente vai fazer formatado. Opa. Só faltou botar o ponto e vírgula, vou salvar e vou rodar o meu programa. Qual a quantidade de elementos? Eu vou botar aqui 3 elementos. 3 elementos. Elemento 10, elemento 20 e elemento 30, respectivamente, no primeiro índice, no segundo índice e no terceiro índice. 10, 20 e 30. Apareceu o meu vetor. Ah, mas ficou feio assim. Claro que ficou feio, porque eu usei o display. Mas tem como eu formatar uma saída para ficar bonito no meu prompt? Tem. Daí a gente não pode mais usar o display, tem que usar o fprint. Olha como o MATLAB é bom conosco. Ele já dá a estrutura para nós aqui pronto, o comando possível, antes de eu começar a escrever. Se eu clico aqui, ele completa o comando já. Vou dar um fprintf, certo? Daí o que eu vou mostrar aqui, pessoal? Eu posso começar a mostrar assim, ó, abre parênteses, vetor A igual, abre colchetes, só abrir aqui, fechar, fecha, vocês já vão entender. Eu dou um fprintf, eu boto vetor A, vai aparecer isso na tela, igual, abre. Tudo que eu botar entre parênteses, desculpa, entre aspas, vai ecoar na tela. Tá, mas tu só tá botando o valor. Sim, eu vou botar isso aqui e vou fazer uma coisa fprintf, depois vocês já vão entender, e vou fechar ele aqui. Se eu fizer isso aqui, ele só vai abrir e fechar o vetor, só para mostrar para vocês, tá? Não vai mostrar o conteúdo, só para vocês entenderem. Vou rodar, vou botar 2 elementos apenas aqui, porque não vai aparecer mesmo, 1 e 2, e ele abriu, vetor A, abriu e fechou, porque foi exatamente isso que eu fiz. Ah, mas aqui no meio tu tinha que botar, o correto era o vetor, então eu vou ter que usar um laço. Assim como eu usei um laço para criar, eu vou usar um laço para mostrar. Ctrl C, Ctrl V aqui, porque eu sou preguiçoso, tá? Eu vou de 1 até o limite, porque se eu quiser um vetor de limite 3, ele vai criar 3 e vai mostrar 3. 4, ele vai criar 4 e vai mostrar 4. Tá, mas e vai ser assim com o input? Não, não vai ser um input. Eu simplesmente vou usar um fprintf aqui dentro e vou formatar a minha saída. O que é formatar a saída, pessoal? Se eu boto um %d, abro aqui,
vírgula. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar o vetor A na posição I. Pronto. A na posição I. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir vetor A igual, pum, escrever isso aqui na tela e vai entrar num laço. E vai variar esse laço de 1 até o limite. Se eu botar 3, ele vai variar de 1 a 3. A primeira vez ele vai botar aqui o A indexado de 1, aonde? No percento D. Por que percento D? Porque é digital aqui, tá? Desculpa, decimal, não digital. Ele vai botar um número. Se fosse aqui uma letra, eu botaria um S. Se eu quiser um ponto flutuante, eu boto 2.f, porque eu quero 2 casas depois da vírgula. Ah, como eu sei tudo isso? Gente, isso aí a gente viu tudo lá em pensamento computacional, só estou resgatando aqui a sintaxe que a gente está fazendo. Por enquanto, eu vou botar só D aqui para simplificar o processo. Vou salvar aqui e vou rodar. Entre com a quantidade de elementos. Vou digitar 3 elementos. Vou botar o elemento 10, o elemento 20, o elemento 30. Olha o que ele fez. 10, 20, 30. Meu Deus, que coisa horrível. Por que ele fez isso? Porque eu não dei espaço aqui, ó. Estão vendo? Ele vai grudar, a primeira vez vai botar 10, depois vai botar 20, depois vai botar 30. Exatamente como apareceu lá. Mas o que eu faço? Simples, é só dar um espaço aqui. Quer ver que vai aparecer lá agora com espaço? Salvei, coloquei 3 elementos. Deixa eu clicar aqui. 3 elementos. 10, 20, 30. 10, 20, 30. Bah, mas ficou essa promptzinha aqui no lado. Eu queria que ela fosse para baixo. Não tem problema. Tu vai lá dentro do fprintf e dá um /n. /n joga para a próxima linha. Ah, e como eu vou saber tudo isso? Tu vai se acostumando. Isso é sintaxe, isso são comandos. Então, vamos ver se isso funciona. Salvo, jogo. 3 elementos, de novo, tem que vir aqui, clicar, 3 elementos, 1, 2, 3. Opa, deu 1, passou para nova vírgula, passou para próximo, passou, ficou feio esse negócio aqui. Então, como eu tenho que fazer? Na verdade, eu só tenho que fazer no início primeiro, né? Só na última, aliás, desculpa. Não é aqui. Estão vendo aqui a bobagem que eu fiz? Como eu botei dentro do laço, ele botava o número, saltava de linha, botava o número, saltava de linha. Eu fiz de forma equivocada, não pode estar aqui. Aqui tem que estar só o espaço, e depois, quando ele fechar o último aqui, elemento, ele dá uma nova linha, /n. Viu? A gente não tem que saber tudo, a gente vai testando. Isso é outro método, para quem já teve aula comigo, eu sempre falo, que é o método Jack, pessoal. Você sempre tem que programar em partes, porque quando tu erra, tu sabe onde é que tu está errando. Então, não tenta fazer todo o código e depois rodar, vai rodando ele em parte. Vocês viram que a gente estava brincando de criar um vetor de tamanho fixo, depois esse fixo virou com uma variável, essa variável entrou através do usuário, eu vou incrementando o meu programa, daí eu tenho o controle do meu código. Vamos ver se vai funcionar agora. De novo, 13. Opa, tem que ir para cá. 3 elementos, valor 1, valor 2, valor 3. Finalmente, vetor A igual 1, espaço 2, espaço 3, deu um espaço, fechou, nova linha. Pronto. Então, agora a gente resgatou toda aquela parte de vetores que a gente já havia falado, já havia trabalhado lá em pensamento computacional. Minha pergunta, tranquilo até agora, pessoal? Isso aí estava tranquilo? A gente já trabalhou isso? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tudo tranquilo. Ótimo, obrigado pelo retorno. Para mim também está tranquilo, professor. Tá, agora eu pergunto para vocês, a gente só trabalhou com vetor de números, e se eu quero trabalhar com um vetor de nomes, de string, o que mudaria nesse meu código aqui? Quem me ajuda? Quer ver como não vai funcionar? Primeiro eu vou mostrar para vocês. Vou rodar ele. Vou botar que tem 3 elementos aqui, de novo, 3 elementos. Mas aqui eu quero escrever Ana. Vou dar Enter. Opa! Error, usando o input. Não reconhecida a função ou a variável Ana. Erro no teste, que é o nome do arquivo, na linha 5. Na linha 5, aqui neste input está dando erro. Por que está dando erro? Porque eu pressuponho, eu estou dando um Ctrl+C aqui para sair, tá? Porque o MATLAB pressupõe que quando você não passa parâmetro no comando input, ele vai fazer um input de um numérico.
Se eu quero passar uma string de parâmetro para esse vetor, ou para uma variável, eu tenho que passar um parâmetro. Qual é esse parâmetro? Eu venho até aqui, ó, vírgula, abre parênteses. Olha, já está me dando aqui, ele é tão bonzinho comigo, que já, quando tu botou uma vírgula, ele já te disse assim, ó, tu não quer botar uma string aqui? Sim, é exatamente isso que eu quero. Então, vamos botar aqui, ó. Opa, saiu ali, desculpa. Vírgula, o S. Vou dar um Enter. Parâmetro S. S quer dizer que eu estou passando um parâmetro de string para esse vetor. Só isso que muda. Vou salvar, vou rodar, vamos ver se vai funcionar. Quantos elementos eu quero ter? Quero ter 3 elementos. Vou vir para cá, 3 elementos e vai lá. Ana é o primeiro. Opa, deu pau. Deu alguma coisa aqui, eu devo ter digitado. Erro no S de string. Por quê? Input. O limite é tal. Entre com o elemento do vetor, ponto e vírgula. Mas isso aqui tá certo. Deixa eu salvar de novo. Dar um Ctrl C. Vire de novo. Entre com o número de vetores, 3. Entra com o vetor, Ana. Começou. Hoje é o dia, né, gente? Vamos ver o que eu tô fazendo de errado aqui, pessoal. Será que ele não aceita aspas simples, aspas dupla? Não deveria. Vou só testar uma coisa, tá, pessoal? Mas acho que não é isso. Não. Input, abriu, fechou, vírgula, fechou. Eu estou errando a sintaxe, está bem claro aqui o meu erro. Ele não está aceitando o parâmetro S. Por quê? Tem ideia. Ou ele tem que passar dentro? Não. Vírgula, abre aspas, deixa eu botar um S, fecha aspas. Talvez é porque eu tenha digitado alguma coisa. Sempre desconfiem se vocês estão digitando alguma coisa errada aqui, pessoal. Tenho certeza que isso aqui é uma vírgula, tenho certeza que isso aqui é um S. Vou salvar, vou compilar. 3. Ana. Não. Mas, meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui só um exemplo. Aula de hoje, vetores. Nós temos os exemplos aqui na... Ele está com aspas simples aqui. Só se ele... Perdão. Quando tu passa, gente, para te ver, ó, como até eu tenho que ir lá, eu erro de sintaxe. Quando tu passa um parâmetro S, a questão de usar aspas simples ou dupla pode ser usada. Você não pode usar parênteses, você tem que usar chaves, senão ele dá esse famoso erro aqui que eu estava tentando fazer para mostrar para vocês. Não quer dizer se a aspa é simples ou dupla, a gente vai testar, mas quando eu uso uma passada de parâmetro de string, eu tenho que colocar, em vez de parênteses, botar as chaves. Aí ele vai funcionar, porque eu estou passando um parâmetro S e para indexação tem que ser com chaves. Por que isso? É a sintaxe do MATLAB. Vocês viram que até eu me atrapalho aqui, porque às vezes a gente esquece. Mas, de novo, a gente tem que olhar os exemplos e tem que ver onde a gente está errando. A gente está errando aqui. Então, se não era problema das aspas, se não era o problema do S, se não era o problema da vírgula, foi o problema da forma com que eu tive o índices. Mas como eu vou saber isso? O tempo vai mostrar para vocês. Eu mesmo me equivoquei aqui. Vamos ver se funciona? Change folder, beleza. Entre com a quantidade de vetores, de elementos vetores, 3. Ana, Beto, agora deu certo. Sei lá, e Zeus. Ótimo. Agora eu tenho, mais um erro. Ele aceitou as entradas. Se eu vou olhar aqui no meu workspace, está mostrando 1 vezes 3 cell. Está me dizendo que são células. Se eu clicar aqui, eu não mostrei para vocês anteriormente, mas se eu clicar aqui, ele vai me mostrar o conteúdo das variáveis aqui, ó. Ana, Beto e Zeus. Na primeira posição, Ana, na segunda posição, Beto, na terceira posição, Zeus. Podem fechar. Mas então, por que está dando erro? Porque lá no meu printf, eu estou passando um parâmetro A de I,
que não é mais A de I, né? Ele tem que ser um A, abre colchetes e fecha colchetes, porque não é mais parênteses. E outra coisa, não pode ser mais um decimal, tem que ser um S de string. Agora vamos rodar de novo. Olha como é importante a gente desenvolver o código em parte, porque daí eu sei aonde eu errei. Agora eu vou rodar ele de novo. Deu algum pau aqui. Na linha 9 tem algum problema de delimitação. Clico aqui. Na linha 9 tem algum problema? Tem. Olha o que é o problema. Eu abri aspas, fechei aspas, vírgula, A de I. Abri parênteses, não fechei o parênteses. Ele, inclusive, está me dizendo isso aqui com certeza, tá? Que faltou no uso de parênteses. Então, eu vou lá e coloco de novo o parênteses que havia faltado. Vou salvar, vou rodar, entre com a quantidade, 3 quantidades. Primeiro vai ser a Ana, segundo vai ser o Beto e o último vai ser o Zeus. Ana, Beto e Zeus. Finalmente a gente conseguiu. Recapitulando, desculpa a confusão, pessoal, eu tinha esquecido já a sintaxe. Quando eu trabalho com o comando input para passar um parâmetro do tipo string, eu tenho que passar o ponto, entre aspas, S, e eu não posso mais trabalhar com o parênteses, mas passo a trabalhar com as chaves, certo? Tanto faz aqui vocês usar aspas simples ou aspas dupla. Ele vai funcionar da mesma forma no MATLAB. Vamos ver se eu não estou mentindo para vocês. Vou usar aqui com aspas simples. Aspas simples. Vamos ver se vai funcionar. Só para descargo de consciência. Talvez ele queira que essa aqui seja simples também. Vamos ver se ele vai funcionar. Vou botar só 2 valores em vez de 3 para diminuir. Ana, Beto, funcionou. Ou seja, tanto faz para o MATLAB usar aspas simples, usar aspas duplas. Obviamente que se tu abre dupla, fecha dupla. Abre simples, fecha simples. Tá legal? Fica a critério de vocês. Tranquilo também aqui, pessoal? Sim. Ótimo, beleza. Desculpa a confusão novamente. Agora eu vou voltar aqui para o MATLAB. Desculpa, para o PowerPoint. O que eu acabei de mostrar para vocês é exatamente essa parte aqui, ó. Eu estou dando um exemplo, ó, vetor de strings. Então, a gente chama no MATLAB, na verdade, um vetor que contém strings, leia-se, palavras, de células, não mais de vetores, de células. Obviamente, pessoal, vocês não vão poder fazer cálculos quando tu passa uma string. Tu não soma as strings, tu soma números. Então, o default de toda e qualquer variável, ou vetor, ou matriz, é numérica. Se tu quer passar para dentro de um vetor, ou depois, posteriormente, na próxima aula, ou nessa, depende do andar da carruagem, quiser passar um parâmetro de string, tu tem que passar com S. Lá em matrizes, eu vou lembrar para vocês, ou tu tem uma matriz numérica, ou tu tem uma matriz de strings. Não podem misturar as duas estruturas de dados. Isso vale também para o vetor. Ou eu tenho um vetor de números, ou um vetor de strings. No vetor de strings, eu posso botar um número? Pode, mas tu não vai calcular. Estão entendendo? Pelo simples fato, porque ele vai enxergar 3 como um nome, não como um numérico 3, tá? Essa questão tem que ficar bem presente para vocês. Aqui eu estou explicando exatamente o que acontece, ó. No a prompt, o MATLAB é mais confuso ainda, porque nos .m, pessoal, vocês criam lá e indexam sempre com chaves. Estão vendo aqui, ó? Por exemplo, eu fiz na prompt a mesma coisa. A igual a Ana, Beto e Carlos. Beleza, ele criou a string, beleza, de Ana, Beto e Carlos. Eu posso indexar através de A, como a gente fez no .m, chaves 1, ele acessou Ana. Só que olha a loucura do MATLAB. Lá na prompt, tu pode indexar um vetor de string usando parênteses. Tu não pode criar um vetor de string usando parênteses, mas indexar pode. Só para confundi-los, né? Mas é só para mostrar aqui que isso pode acontecer na prompt. No .m, nunca. O .m aqui, ó, pessoal, deixa eu pegar a canetinha. O .m sempre você cria com chaves, passando o parâmetro S, e tu indexa ele com chaves também da mesma forma.
tá certo? Isso tem que ficar presente para vocês, a gente viu lá. Aqui, para confundi-los, tu pode indexar com parênteses, mas tu tem que criar ele sempre com chaves. Por que ele faz isso? Loucuras do MATLAB, da sintaxe do MATLAB. Joia! Se vocês entenderam isso, pessoal, o que eu gostaria que vocês fizessem agora? Esses exercícios, para quem já fez, eu sei que vocês já trabalharam, mas eu queria minimamente aqui que vocês conseguissem resolver esses exercícios para a gente trabalhar nas dificuldades. Não adianta eu avançar se vocês não estão dominando o ambiente do MATLAB, gerar um ponto M, gravar um ponto M, fazer os inputs, fazer as operações, mostrar através dos fprint, que basicamente é aqueles passos que eu insistia do algoritmo. Tu tem que ter uma entrada de dados, tu tem que ter um processamento de dados, tu tem que ter uma saída de dados. A nossa entrada de dados faz com atribuição através da variável, usando o comando input. Processamento é todo e qualquer uso de laço ou operação aritmética que tu faça com os dados. E a tua saída, tu usa ou display, ou o fprintf, em que tu consegue formatar a saída. Então, a gente vai trabalhar com 5 exercícios aqui de vetor que vão dar essa dinâmica para vocês. Então, primeiramente, vocês fazem esses 5 aqui, tá certo? Eu vou depois abrir aqui para vocês postarem o quê? Depois que eu sei e eu consegui fazer esses 5, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa tarefa adicional, que a priori vocês vão fazer posteriormente, e isto aqui vocês vão postar no Classroom. Não hoje, mas eu vou deixar no transcorrer da semana para vocês postarem. Eu quero que vocês façam agora isso aqui, e se não tiver dificuldade nesses 5, eu mostrando na tela aqui, eu tenho que mostrar com o mouse, não com o dedo, né? E se não tiver nenhuma dificuldade, a gente pode entrar em matrizes. Não tendo dificuldade aqui no transcorrer da semana de tarefa, vocês vão fazer este problema aqui. O que é esse problema? Tarefa adicional. Usando apenas vetores, ou seja, não é permitido usar struct. Vocês nem sabem o que é struct. O MATLAB trabalha com uma estrutura de dados de vetores ou matrizes. Vetores, ou ele é numérico, ou ele é alfanumérico. Matriz, ou ela é numérica, ou ela é alfanumérica. Sempre foi assim. Tu não consegue misturar 2 tipos de dados em uma mesma estrutura. Em um vetor, tu não vai ter dados e strings. Desculpa, números e string em um mesmo vetor. Ou um ou outro. Quando você consegue movimentar e mover 2 tipos de estrutura, o MATLAB tem uma coisa chamada struct. Mas nós não abordamos isso, tá certo? Mas vocês sabem que existe essa possibilidade. Não se usa muito a nível de mestrado, doutorado, porque geralmente vocês vão trabalhar no MATLAB com entradas numéricas, porque o objetivo é implementar um método numérico, o objetivo é implementar alguma equação, algum método que tem por trás uma equação, e essa equação trabalha com números. É essa a ideia. Então, vamos lá. Usando apenas vetores, não é permitido usar o struct. Cria um ponto M que recebe o nome dos alunos, as notas de 1 a 4, são 4 notas, e calcule a média do aluno. Então, aquele velho problema lá do início. O aluno vai ter aluno 1, 2, 3 até 8, e as médias de cada um desses alunos. O que são as médias? É a soma das 4 notas, média aritmética simples, soma as 4 dividido por 4 vai dar média. Eu quero só que vocês tenham um vetor de alunos e quero que vocês tenham um vetor de médias. É isso que eu preciso, é isso que está pedindo. As notas parciais eu não quero resgatar, tá? Continuando. Após a entrada de dados, o programa deve ficar em um laço infinito. O que é um laço infinito, né? Aquela brincadeira que tem do poeta, que seja infinito enquanto dure. Um laço infinito tem que ter uma condição de parada, porque senão ele não vai parar, o teu programa não vai terminar. Então, vocês fazem um laço infinito. O que é um laço infinito? Um while 1, por exemplo. O while 1 ele vai ser infinito até que tu acha um break dentro do while. Break é um comando resgatando que para a execução de um laço do tipo while, de um laço de um tipo for. Beleza. O programa deve ficar, depois da entrada de dados, o programa deve ficar em um laço infinito, defina a condição de parada para consultar a média do aluno. Então, depois que vocês entraram
com todos os alunos, todas as médias, o teu programa calculou todas as médias, todas as notas, e o programa calculou todas as tuas médias, ele vai ficar num laço infinito perguntando assim, ó, qual é o nome do aluno? Daí tu vai dar aluno Ana, vai te dizer, a Ana é o primeiro aluno, ela tem 4,5. O Paulo é o terceiro aluno, ele tem a média 8. É isso que ele está pedindo. Então, ele vai fazer uma consulta e vai ter que colocar até a condição de parada. A condição de parada, por exemplo, poderia ser comando fim. Pronto, está resolvido o meu problema. Este aqui é o problema que eu quero que vocês implementem. A gente já fez isso, tá? Mas eu tenho que resgatar uma série de conceitos para poder fazer esse programa. Se vocês conseguem fazer esse programa, vocês estão programando já em MATLAB e a gente pode ir para a matriz e a gente pode ir adiante na disciplina. Senão, a gente vai trabalhar pontualmente aonde vocês têm dificuldade. Como a gente vai trabalhar nisso, tá? Eu botei aqui tarefa adicional rascunho para explicar. Aqui está de novo o descritivo, então qual é a ideia, pessoal? A ideia é que vocês tenham um vetor de nomes, eu vou botar vetor DN aqui, em que vai ter os nomes. Por exemplo, vai ter Ana, vai ter Paulo, só para exemplificar, 2 posições. Vetor de nomes está aqui. Ana na primeira posição, Paulo na segunda posição. Depois vocês vão ter um vetor de médias, chamado média, por exemplo. Por que média? Porque eu quis. Podia ser abóbora, melancia, sem problema. Eu botei um vetor média. O que vai ter média? Uma vez que tu entra aqui, tu vai ter que trabalhar na entrada de dados num laço. Então, tu vai entrar. Qual é o primeiro elemento? O primeiro elemento é a Ana. Qual é a nota 1 da Ana? Qual é a nota 2 da Ana? Qual é a nota, tudo dentro do laço, qual é a nota 3 da Ana? Qual é a nota 4 da Ana? Tem as 4 notas, tu tem a média desse aluno. Então, hipoteticamente, 7, 7, 7, 7. 7 mais 7, mais 7, mais 7, aqui dá 14, 28, 28 dividido por 4, dá média 7. Daí, tu vai pegar nesse vetor de médias, a Ana tem média 7. Vai para o próximo elemento. Próximo elemento, entrou Paulo. Nota 1 do Paulo, nota 2 do Paulo, nota 3 do Paulo, nota 4 do Paulo. Soma as 4 notas, divide por 4, vai dar uma média, hipoteticamente, lá de 9. Grava 9 na segunda posição desse vetor da média. Terminou, só tinha 2. Ótimo. Entra em outro laço infinito, enquanto dure. Condição de parada. Se tu digitar fim no nome, para a execução. Se tu digitar, por exemplo, Ana na pesquisa de notas, ele vai te dizer a Ana tem média 7. Como eu sei que a Ana tem média 7, Salzi? É simples. Tu vai procurar a Ana e vai ver que ela tem índice 1. Se ela tem índice 1, a nota dela no índice 1 é a média. Se for Paulo, vai ser o índice 2, a média vai ser 9. Tá, mas se ela perguntar fim, ela não vai pesquisar, ela vai parar a execução. Até aí, beleza. Mas se eu colocar, por exemplo, aluno João, tu vai ter que varrer todo o vetor procurando o João. Não encontrando o João, tu diz, João não existe enquanto aluno. Essa é uma lógica que vocês vão ter que fazer. Mais uma dica. O MATLAB não faz comparações de strings completas. Como assim, Salzi? Não adianta eu comparar do tipo assim, ó, if, digamos que o teu nome de vetores é nomes, tá? Nomes indexado por alguma coisa aí é igual a Ana, tá? Isso aqui, ó, o MATLAB até faz, mas ele só compara a primeira letra. Se eu quiser comparar uma string, eu tenho que usar a função strcmp, de string comp, string de comparação. Deixa eu cair fora aqui, pessoal, e mostrar para vocês isso aqui no MATLAB. Eu tenho dúvidas no MATLAB, help, strtcmp. O que é isso? Ele vai me dar a descrição do que é isso aqui. String comp, ele compara a string ou caracteres de um vetor. Então,
TF é igual a strcomp da string 1 com a string 2. Ela vai comparar a string 1 e a string 2. Estou dizendo, mas S1 e S2 o que é? Aqui ele está dando um exemplo de variável. Então, lá para a variável S1, tu vai ter um valor, para S2 vai ter igual. Se ela for igual, ela vai ter retornar 0. Se não, ela vai ter retornar 1. Ou, desculpa, ela vai ter retornar 1 se ela for verdadeira, e ela vai ter retornar 0 se ela for falsa. Está resolvido o teu problema, está resolvido a tua comparação. Então, vejam bem, num simples exercício desses aqui, tem todos os conceitos que vocês viram em pensamento computacional. Todos, sem exceção, até vetores. Obviamente que eu só quero que vocês façam isso no transcorrer da semana, quando vocês já se apropriaram do MATLAB, tá? Deixa eu fechar aqui. Já se apropriaram do MATLAB e já se apropriaram dos conceitos de entrada de dados e saída de dados, e eu só estou tentando aqui abrir de novo, aqui assim, da entrada de dados, da saída de dados e na questão de toda uso do ambiente interativo do MATLAB. O que eu gostaria que vocês agora são 10 para as 2. Eu gostaria que vocês fizessem pelo menos uns 2, 3 exercícios daqui e verificassem se a gente consegue ver isso. Tá? Daí a gente sorteia aleatório aí para mostrar na tela, para mostrar para vocês. Obviamente que eles têm um nível de dificuldade. Ó. Leia N elementos e armazene em um vetor. A gente já fez isso, né? Posteriormente, apresente os valores lidos. Exatamente isso aqui, ó. Inclusive com limites, tá? Tu vai ver o segundo faz isso. Leia 5 elementos de um vetor e construa um vetor B de mesma dimensão. Opa, esse primeiro a gente já fez. Mas esse aqui, ó, que eu estou pedindo 5, tu lê um vetor A com 5 elementos, construi um vetor B de mesma dimensão com os elementos do elemento A, sendo que esses devem ser inseridos ao contrário, invertidos. Então, o primeiro elemento de A é o último do elemento de B, e assim sucessivamente. Tu vai criar o A e o B tu cria a partir da entrada de A através de um laço. Depois, o que tu vai fazer? Escreva um algoritmo que leia 2 vetores de 5 posição. Opa, agora eu já tenho 2 vetores de 5 posição. Então, eu entro com um vetor de 5 posições, entro com o segundo vetor de 5 posições. Faça a multiplicação dos elementos em mesmo índice. Então, obviamente, são 2 vetores numéricos. Então, eu entro com 1, 2, 3, 4, 5, depois eu entro com 2, 2, 2, 2, 2, para facilitar a minha vida. Daí, no terceiro elemento, o terceiro vetor vai ser o primeiro elemento de A, que é 1, vezes o segundo elemento de B, que é 2. 1 vezes 2, 2. Segundo elemento de 2, que é 2, 2 vezes 2, 4. E assim tu está criando o terceiro. Então, tu está manipulando 2 vetores de entrada e gera um terceiro a partir dos valores. Manipulação de índice, pessoal. Se vocês fizerem esses exercícios, vocês vão estar sabendo tudo sobre manipulação de índice. Eu não tenho como trabalhar matrizes se vocês não sabem manipular índice, porque imagina tu te atrapalhar com um vetor, uma matriz de uma dimensão que só tem um índice. Uma matriz tem 2 índices, linhas e colunas. Daí vai ser o samba do crioulo maluco, né? Então, vocês têm que ter esse domínio de vetores. Quarto exercício. Escreva um algoritmo que leia um vetor de 10 posições e mostre-o. Tranquilo, tá? Em seguida, troca o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. Deixa eu ir para essa parte aqui para mostrar para vocês aqui. Senão, vocês não vão entender. Esse aqui é um pouquinho mais chato. Deixa eu pegar a caneta. Então, o que é? Eu vou fazer um vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que esse programa está pedindo? Escreva um algoritmo que leia um vetor de 10 posições e mostre. Fizemos isso lá. Em seguida, troque o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Mostre o novo vetor depois da troca. Não é permitido usar um vetor adicional. Então, olha só. Tu tens esse vetor aqui, e tu tem que fazer o quê? Pegar o primeiro elemento e jogar ele na última posição. A última posição, jogar no primeiro. Se tu fizer isso aqui, ó, jogar o vetor índice 1 para dentro do vetor índice 10, só dando um exemplo, tu acabou de queimar o valor de 10. Mas o que eu vou fazer? Pegar esse valor, botar numa variável adicional, armazenar ele lá, jogar o 1 para cá, aqui passa a ter 1, pegar esta variável, jogar aqui.
aqui passa a ter 10. Depois que tu fez isso, tu faz este com este com este com este e este com este. E para a execução, porque se tu continuar, vai voltar tudo ao que era. Então, presta uma atenção nos detalhes que vocês têm que implementar, tá? Já ficou gravado isso para vocês depois olharem. E, por último, leia o vetor do exercício 1, tá? E apresente apenas os números pares que fazem parte desse vetor. Vamos usar exemplo aqui desse vetor de 1 a 10. Então, eu criei um vetor de 1 a 10, e daí ele só vai listar os pares. 1 é par? Não. Como eu sei se é um número par? Lá no MATLAB tem uma coisa chamada mod. Mod pega o resto da divisão. Então, se eu usar a função mod, pode botar lá na prompt, pede da função mod, ele vai me retornar o resto da divisão. Então, o resto da divisão, para ser um par, tem que ser 0. Então, vocês vão ter que implementar isso, vai dizer, 1 é par? Não, não mostra. 2 é par? É, mostra na tela. 3 é par? E vai varrendo todo o vetor. Então, tu tem que aprender a varrer vetor, tu tem que aprender a usar a questão da função mod, e tu tem que aprender a saída selecionada a partir de uma condição. Então, é isso, pessoal. Então, vocês podem ver que aqui vocês têm uma série de exercícios para a gente fazer aqui. Onde é que vocês estão? Estão aqui. Uma série de exercícios para vocês fazerem, para vocês exercitar a questão do MATLAB. Obviamente que vocês precisam usar o MATLAB para fazer isso. Antes de deixar vocês trabalharem, eu tenho dúvida do mod, função help mod. Olha aqui o que faz o mod. Mesma coisa. Módulo após a divisão. Mod de x por y, ele vai te retornar o resto da divisão de x por y. Daí tu testa se esse resto de divisão, tu pode fazer aqui igual a mod de x e y, ele vai te retornar 0 se for par, 1 se não for, diferente de 0, no caso 1 se ele for ímpar. Está resolvido o teu problema. De novo, vocês têm que começar agora, já que a gente não exercitava muito isso na questão de introdução ao pensamento computacional lá, porque não dava tempo. Então, agora eu só tentei resgatar todas aquelas aulas, mostrar para vocês, criem vetor, manipulem vetor, trabalhem com funções. Uma vez que a gente domina isso, tem que fazer a mesma coisa com a questão das matrizes. Daí a gente vai continuar na disciplina. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender um pouquinho disso? Da ideia agora? Dúvidas? Dúvidas ainda não. Ótimo. Então, agora eu vou parar de gravar, até para disponibilizar isso para vocês. Vou colocar os slides lá em PowerPoint, desculpa, em PDF, no Classroom, para vocês olharem a questão da sintaxe, e eu gostaria que vocês começassem no número 1, número 2, até o número 5, para a gente trabalhar nas dificuldades. Se eu noto, como a turma é pequenininha aqui, ó, nós estamos em 2, 4, 6, 7, se eu noto que vocês estão voando na programação, nós vamos já entrar com matrizes, certo? Não precisam fazer a tarefa adicional, porque ela é bem mais complicada, bem mais extensa, e vocês vão ficar fazendo isso no transcorrer da semana, que eu vou abrir aquela do final que eu expliquei, vocês vão postar somente aquela no Classroom para me mostrar que vocês conseguiram fazer. Certo? E daí na aula de hoje, pelo menos assim, ó, até umas... Agora, são literalmente 3 horas, vou dar aí meia hora no mínimo para vocês começarem a fazer. Qualquer momento que tem dúvidas, param, me chamam, a gente abre a tela, mostra a tela de vocês e trabalho no erro de vocês. Sausen, eu domino. Vai descansar, então. Tá? Se eu domino essa parte, eu sei fazer essas programações, faz os programas e vai descansar um pouquinho. Se a gente conseguir evoluir, eu ainda começo matrizes agora. Senão, a tendência natural é eu trabalhar matrizes na próxima aula, que é a mesma coisa, porém com 2 dimensões. Por isso que a gente não pode pensar em não aprender a trabalhar ou ter dúvidas em vetores, porque se tiver isso, semana que vem vocês não entendem nada de matrizes. Se tu te aperta com um índice, imagina com 2, tá? Então, isso é fundamental. Vou parar a gravação,